Está aqui, o fiscal do brasileiro está uma vergonha e está preocupante. Se o Brasil não der de novo um cavalinho de pau nessa política econômica de gastar sem responsabilidade, quem vai pagar a conta vão ser as gerações futuras. Mas quem diz que o Lula está preocupado com as gerações futuras? A única preocupação do Lula é com o próprio umbigo. Lula renunciou ao resultado fiscal. O Haddad estava feliz. Preocupado estava eu, sem fazer conta. Anunciaram um déficit de 43 bilhões com pompa e circunstância. O presidente Lula, naquele circo armado lá, resolveu dizer que, abre aspas... Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit, pela primeira vez em muitas décadas. Dizer para o presidente Lula que entre 97 e 2014 o Brasil teve anos de superávit em todos, em consecutivos, não tem décadas nenhuma aí. Quem levou o Brasil ao déficit foi a Dilma. Nós demoramos 6 anos para voltar a ter superávit em 2022, que o presidente Lula esqueceu, para eles destruírem as contas públicas em 23 e 24. Essa fala do Lula é uma mistura de crueldade com mentira. Primeiro que o presidente Lula tem que fazer conta. 43 bi de déficit menos 29 da ajuda do Rio Grande do Sul ainda é um déficit de 14 bi na minha calculadora. E crueldade é que Lula não culpou a Rouanet de 17 bi. Lula não culpou o dinheiro que ele bota nos 39 ministérios jogado fora. Ele culpou quem perdeu tudo na enchente pelo déficit das contas públicas. Esse foi o recado que ele entregou. E esta é a crueldade. Não bastasse essa fala destrambelhada, ainda tem um problema terrível na fala do presidente Lula e nas contas públicas. Para conseguir chegar aos 43 bilhões de reais, o governo federal fez um contorcionismo orçamentário digno de uma obra de ficção. Pegou 47 bilhões de reais de despesas que deveriam ser jogadas para 2024 e antecipou elas para 2023. E por que ele antecipou para 2023? Porque em 2023 o governo federal não precisava seguir nenhuma regra fiscal. Mas pegou receitas de 2023, que eram oriundas dos depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal, e jogou para 2024, aumentando artificialmente a receita. Vocês acham que acabou? Pegou 8,5 bilhões de depósitos esquecidos dos brasileiros nas contas correntes e botou na conta. Fez a Petrobras assinar um acordo no CARF de 11,9 bilhões de reais para poder botar dinheiro no caixa. Arrecadou 9,5 bi dos chamados super ricos, numa arrecadação que vai acontecer uma única vez, só aconteceu em 2024, não vai se repetir. Quando tu retira esta maquiagem das contas públicas, tu descobre a verdade dos números. O déficit fiscal brasileiro certamente ultrapassa 100 bilhões de reais. Nessas contas aqui, nós estaríamos falando de 135 bilhões de reais. Este número é muito mais próximo do cenário fiscal hoje, ou do quadro fiscal brasileiro, do que os 43 bilhões de reais apresentados de déficit. Com um detalhe, o governo federal arrecadou 262 bilhões de reais a mais em impostos em 2024. Eu arrecado, ou eu tungo, ou eu pego do bolso do trabalhador, do bolso do brasileiro, 260 bi a mais de impostos e entrego o déficit de 40 bi e ainda preciso mascarar o número para ele ficar mais baixo. E vocês querem me convencer de que o quadro fiscal brasileiro é tranquilo só para quem não sabe fazer conta. Vocês acham que está ruim? Piora. Anunciaram endividamento público em 76,1% do PIB. Uma razão meio estranha, o governo pagou em dezembro 200 bilhões de reais da dívida. Ao invés de se endividar, ele pagou a dívida. Ele baixou o estoque da dívida. Mas como? Do chamado colchão de liquidez. Colchão de liquidez é um dinheiro que é usado para emergência. Uma crise, quando o juro bate 15%, que nem foi acontecer em dezembro, que o governo não conseguia financiar essa dívida, ele usa o colchão de liquidez para poder pagar as contas, para poder continuar solvente. Pois o governo do presidente Lula quebrou o porquinho onde nós guardamos as reservas para poder diminuir a dívida e ter um número um pouquinho mais bonitinho. O presidente Bolsonaro deixou de reserva de liquidez para que a gente possa ter um fiscal tranquilo 1,2 trilhões de reais. Se ele tivesse deixado nos mesmos níveis que Bolsonaro deixou, a dívida pública estaria em 80%, não em 76%. Ou a dívida que Bolsonaro deixou em 71% estaria em 67%. Vocês escolham. O governo do presidente Lula aumentou a dívida pública, se você considerar o que ele está tungando da reserva de liquidez que ele vai ter que repor, R$500 bilhão, ou 9 pontos percentuais de dívida. E eu tenho que assistir no fim de semana o Haddad, aquele incapaz que não sequer consegue fazer uma conta simples de matemática, dizer para todo mundo ouvir que o problema do Brasil não é fiscal. Vocês aguardem o que vai acontecer em 2025. Já existem analistas prevendo recessão para o segundo semestre. Não me surpreendo, porque eu já falei na tribuna aqui que a recessão está comprada, e não me surpreendo que ela aconteça em 2025. Fora da ilha da fantasia, desse mundo imaginário, onde as coisas estão indo bem, a realidade nua e crua é esta aqui. O fiscal do brasileiro está uma vergonha.